CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 7. O Espiritismo amplia o pensamento, ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no mesmo tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Você pode fazer. Estejam junto a nós, nos inspirando os espiritual. Queridos irmãos, então, em teu nome, Jesus, como invocamos bem o motivo e a direção irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, os estudos desta tarde. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo 4, A Casa Transitória. Então, é uma casa espiritual em região umbralina, e quando esse grupo, o que o André Luiz faz parte, o Jerônimo é o
dirigente desse grupo, desses 4 espíritos, vem ele, vem o padre Hipólito, vem a enfermeira Ana, não é? Luciana, então, e o André Luiz, 4 espíritos. O que eles vêm aqui Terra fazer? Eles vêm num determinado trabalho específico, que é receber alguns irmãos que irão desencarnar. Então, a casa transitória é um ponto de repouso para eles, um ponto de apoio, melhor dizendo, um ponto de apoio para esses espíritos. Quando eles chegam a essa casa transitória, depois de passar por região pesada, a pé, que era impossível a volitação, eles a irmã Zenóbia, a encarregada dessa casa, os recebeu. E eles se colocaram à disposição para qualquer tarefa que ela precisasse. E ela disse que sim, que iria precisar do apoio deles para ajudar um espírito muito querido que estava em zona umbralina e precisava trazê-lo para mais próximo ali da casa transitória. Mas não poderia acolher esse irmão devido ao seu estado vibratório, ele não poderia entrar na casa transitória. E o Jerônimo designa para ficar ao lado deste trabalho a irmã, que não é Ana, como é o nome dela? Luciana, para ajudar com mais eficácia, porque ela possuía a clarividência. E nós falamos muito bem aqui da clarividência. É diferente da vidência. A clarividência é anímica, é da própria alma. Então, ele se referiu acertadamente à clarividência. A vidência pressupõe um espírito intermediando o médium para que ele possa ver. A vidência é mediúnica, a clarividência é anímica. Aí nós trouxemos exemplos para junto de nós. O médium que vê, ele pode ver através da vidência ou da clarividência. A vidência tem um espírito acionando. A clarividência, ele vê com os olhos da alma, sem nenhum espírito acionar a sua visão. Quando que é um, quando que é outro? Nem o médium sabe, mas didaticamente há uma diferença. Tanto que o André Luiz está se referindo aqui à irmã Luciana como clarividente. Nós estudamos até isso aqui, fiz a pergunta, todos vocês erraram, então agora eu estou de novo explicando para vocês. O que é dupla vista, ô Conceição? Só para eu beber água aqui. O que é dupla vista? A Conceição respondeu corretamente. O médium está aqui e ele vê em outro lugar a distância. Nota 7,8. Não, eu nunca dou 10. Eu nunca dou 10. Ela respondeu acertadamente. Ele nunca dá 10, é preconceituoso. Eu vou voltar um pouquinho, nós paramos na página aqui do meu livro, na página 60. No livro de vocês, eu não sei qual é a página, deixa eu ver a capa do seu livro aí. O meu é esse aqui, é mais antigo. Então o meu é a página 60, nós paramos aqui em Indefiníveis Ruídos. Mas antes eu queria voltar um pouquinho. O do senhor é quando o Chico escreveu. O do senhor é quando o Chico escreveu. O meu é quando o Chico escreveu, né? Eu queria voltar um pouquinho, eu vou ler bem, para a gente se situar, eu vou ler com presteza, porque a gente discutiu bastante. Quando chegar aqui na frente, eu vou deixar a Dilane continuar lendo.
Você vai ler aonde? Na aula passada nós paramos aqui, ó. Quando dispomos de clarividência, achou aí? É antes um pouquinho. No meus livros é a página 57, o mesmo da Conceição. Achou aí, Edilane? Só voltar um pouquinho. Só vai Tem sair. um hífen, tá aí, ó. Foi na aula passada. Quando dispomos de clarividência nos serviços de socorro ao abismo, achou? Sim. Olha, é um assunto interessantíssimo. Vale a pena a gente voltar um pouco e reler, que a gente vai fixando os conceitos, não é? Achou aí todo mundo? Não? Ó, tem um hífen e diz assim: quando dispomos. Achou? Conta 3 páginas da casa transitória que você vai achar. Três páginas depois do título. Olha só, então vamos lá, eu vou ler um pouquinho com certa presteza, porque nós já vimos. É o que ela diz aqui. Quando dispomos de clarividente, porque a nossa irmã se ofereceu para ajudar a irmã Zenóbia, que era encarregada da casa transitória, e ela possui a clarividência. Quando dispomos de clarividência nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Olha só, o trabalho é nos abismos, hein? Regiões abismais do mundo espiritual. Os serviços dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Agora, uma coisa interessante que nós destacamos na aula passada, vamos relembrar: nem todo espírito é clarividente. É uma especialização do espírito. Esse espírito, quando reencarnar, vai ser médium vidente, clarividente, que vai trazer isso no seu implemento físico. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Outra coisa que nós destacamos, olha aí o que faz as paixões políticas. E estamos vivendo um momento desses aqui no Brasil. Quantos encarnados até se suicidaram por causa de posições políticas? Quantos estão doentes, em depressão, por causa de posições políticas? Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidade de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Então, ela desenvolveu a clarividência porque precisou ajudar o pai. O pai já estava reencarnado e ela estava aguardando oportunidade de retornar, à carne junto do seu pai. Zenóbia ouvia com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado.
Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível, trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Então a gente vê aí o chefe da expedição bastante objetivo. E essa conversa toda se travou assim que eles chegaram na casa transitória. Apertou lá uma campainha, a porta se abriu, foram recebidos, sejam bem-vindos, já estava esperando por vocês, e ele já diz logo, olha, estamos aqui para sermos últimos, auxiliá-los e tal, preciso da ajuda de vocês. Então foi designada essa irmã clarividente. E como ela começou a falar das coisas pessoais, né, não vimos nada demais, mas o Jerônimo logo cortou. Vamos embora, o que a gente tem que fazer? Entenderam? Não precisa eu entrar mais em detalhes, né? Semana passada falamos bastante. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou o estridente, com estranha entonação. Aqui que eu queria que a gente recordasse, tá? Vamos lá. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância, que anunciou precipite. Antes dele anunciar o que ele veio anunciar, vamos sempre fazer uma analogia com a nossa casa espírita, que é uma casa, não é uma casa de transição, é uma casa espírita, que está situada em meio às trevas. Isso aqui é uma região trevosa, na crosta terrestre. Nós somos cercados de espíritos o dia inteiro, dia e noite, e ansiosos por invadir a casa, tomar a casa e acabar com o que fazemos aqui dentro. Muitos espíritos vêm aqui à Terra e tem nessa casa um ponto de apoio. E essa casa recebe muitos desses espíritos que são tratados e encaminhados para outras regiões, até mesmo para colônias espirituais, como o Nosso Lar, como a colônia Maria de Nazaré, devido aos trabalhos realizados aqui. Então, olha, vejam a nossa responsabilidade como médiuns, como espíritas, como cristãos. Estarmos atentos, porque tentam sim o tempo todo invadir a nossa casa. Aí vamos ver lá o que aconteceu na casa transitória. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empadeceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Ela ficou preocupada. Os detectores viram que estavam vindo um grupo imenso para tomar a casa. Eles botaram as barreiras de proteção. Pois é. Aí o médium distraído quer fazer fofoca dentro de casa espírita. Muitas vezes acha que só é médium quando está no trabalho. Quando está no trabalho, ele está desempenhando a sua função.
Porque o médium é médium na casa espírita, fora da casa espírita, dia e noite, todos os dias da semana. E médium tem que ter comprometimento com o trabalho. Eu vejo médiums, muitas vezes, claro, tem as coisas do mundo, mas qualquer coisa aí do mundo é preponderante com relação ao trabalho espírita. Qualquer coisa. Hoje eu chamei a atenção de um deles que não gostou. Raramente eu falto. Ele me respondeu, mas falta. Não é para faltar? Poxa, não dá para você se programar antes? São compromissos. Programa-se antes. Não assumiu uma tarefa dessa aqui? De desobsessão, por exemplo, uma tarefa tão difícil? Se programe, pô. Mas não, falta o trabalho. Deixa um buraco no trabalho. Todos são importantes no trabalho. Eu falei para ele, deixa eu furar, raramente eu falto, blá, 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 blá. Tudo bem, explica, mas não justifica. Temos que ter comprometimento com o trabalho, com a casa. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Aí, preocupados. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes a que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Olha só a preocupação. Boa pergunta, né? É claro que eles se organizam também. Como nós nos organizamos para o bem, eles se organizam para o mal. Como nós estudamos para saber como nos livrarmos desses espíritos, eles estudam para saber como nos atingir, nos envolver. Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas... Agora vamos ver com calma isso aqui, ó. É lamentável que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Na terra fizeram mal, no mundo espiritual, conscientes de que são espíritos imortais, filhos de Deus, continuam fazendo mal. É lamentável. Políticos inteligentíssimos, trazendo grandes dores para as sociedades, chefes de nações, impondo ao seu povo torturas, mortes. Quanta responsabilidade
esses líderes governamentais estão tomando sobre seus ombros. E ela continua: nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra diretora. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou: a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência, dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam nos despenhadeiros de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador e, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras, agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Olha aí, foi assim que Teresa d'Ávila escreveu o inferno, que Dante Alighieri, na Divina Comédia, escreveu sobre o inferno. Ele visitou essas regiões, verdadeiras regiões infernais. E essas fileiras só vêm engrossando todos os dias, como ela disse aqui. Todos os dias. Homens intelectuais, pseudo-sábios, cientistas, filósofos, déspotas. Vocês já viram, aqui ele não vai vir, eu posso falar dele bem longe. Não vou falar mal. Mas o líder, vou falar de um país aí, vou chutar um deles, da Coreia do Norte. Quanta responsabilidade tem aquele que está à frente daquela população? E quanta responsabilidade ele está chamando para si? Vai ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta. Eu li aqui: chegará porém o dia, não é? Irmã Zenóbia acrescentou: observando-me possivelmente a angústia íntima em face das suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará porém o dia da transformação dos gênios perversos e desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Um dia eles vão ter que acordar, serem lucificados, transformarem-se em luz. Por isso Lúcifer era o mais belo dos anjos, vem de luz, de iluminado. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesadas. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Continua, Dilane. Indefiníveis ruídos
Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos. Só porque eu só ouvi essa Não, palavra vai, difícil. fala você sozinha, lê aí. Enraivecido, não dá para falar isso não. Não, pode falar. Enraivecidos animais ferozes. Pareciam animais ferozes com raiva. Enraivecidos. Os gritos, os urros que vinham desses espíritos. Continua. Entre nós, Luciana parecia mais atemorizada. Parecia a Dilane com medo lá. Não, ela não estava com medo, ela estava firme. A Luciana? Sim, aqui ó. Não. Atemorizada. Atemorizada, estava com medo. Não é aterrorizada, com medo é aterrorizada. Temor é o quê? Ter medo. Não, acho não. Vamos lá, continua. Entre nós, Luciana parecia atemorizada. Torcia e estava nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando. Suplicando. Porque ela estava com muito medo. Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois. Então lê aí, porque o livro aqui é outra coisa. Do verbo decidir. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Então, quando a irmã Luciana, vamos orar, estava muito nervosa, Zenóbia disse: eu já fiz a minha oração matinal, estamos aguardando. A própria apreensão no momento é uma rogativa ao Senhor. Vamos aguardar. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em Deus, né? Nosso Pai e nosso próximo. A esse tempo, continua. A esse tempo tornará-se enorme o vozerio. Então, o vozerio tornara-se enorme. Quando ela acabou de falar, começou a gritaria, né? Pus-me assombrado. Pus-me assombrado, ele ficou assombrado. A identificar fugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. São os espíritos para amedrontar, imitando leões, cachorros, né, cães, uivos de cães, de pantera, guinchos de macaco. Agora você imagina, né?
essa gritaria toda desses bichos, e você sabendo que vai te atacar, você sai correndo. Os espíritos imitando bicho? Minha filha, é o que está escrito aqui. E isso não Nossa, é... Isso é apavorante. Olha, e isso não é nada de especial, não, de diferente, não. Os grupos, por exemplo, vou te dizer uma coisa que vocês não sabem. Os grupos de forças especiais, eles têm esses gritos de animais. E muitos espíritos são hipnotizados e tomam formas animalescas e emitem os seus gritos. Mas esses grupos aí que vocês veem aí nos filmes, nos exércitos, eles têm um grito de guerra, gritos selvagens. Gritos selvagens. Por quê? Eles não vão para fazer crochê ou bordado. Eles vão atacar para destruir. São treinados para isso. São, como chamam, os cães de guerras, selvagens cães de guerra. E eles têm os gritos específicos. E eu não posso falar mais coisas aqui, né? Mas é por aí. Então esses espíritos aqui nada mais são do que a essência do que se faz aqui na Terra. Para emitir medo, para dar medo. É o objetivo. Deixar o outro com medo e eles tomarem aquilo que eles vieram fazer, tomarem o seu objetivo. Está entendendo, Adilante? Gritos, vamos ver aqui, ó. Rugidos estridentes de leões, panteras, casados, quer dizer, juntos, a uivos de cães, silvios de serpentes e guinchos de macaco. Imagine essa gritaria vindo em cima de você na sua direção. O que você faz, Adilane? Corro muito. Tá vendo? Não falei que ela estava igual a irmã Luciana? Em todo momento ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Petardos, faz explosões, bombas magnéticas. A diretora, resoluta, ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. Olha só, a guerra lá. Mas essa guerra vai matar o espírito? Não, não vai matar. Mas se não der choque, eles vão invadir. As farpas elétricas, continua, Dilane, deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total. Percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Olha só, com as barreiras magnéticas, com o lançamento dos raios de choque fulminante, eles se desviaram, eles correram. Mas se não faz isso, eles iam tomar a casa transitória. Agora veja a nossa responsabilidade, nós somos médiuns, nós na mão desses espíritos, durante o sono físico. Por isso temos que estar vigilantes em oração constantemente. Fala. Por causa das barreiras magnéticas e pela proteção que a tua casa tem. Não é por você.
Isso. É. Exatamente isso. Né? Continua aí. Estampou-se, respiramos aliviados. Pode ir. Estampou-se a confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Vai. Agora peçamos ao Mestre, concedas aos infelizes o caminho preciso, de acordo com as suas necessidades. Fez prece ainda para eles, viu? Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Então ela pediu para fazer a prece depois, né? Agora peçamos ao Mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Ela pediu para fazer preces pelos infelizes. Todas as noites antes de dormir, a gente deve fazer prece por esses irmãos. Todas as noites. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos entre as nações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas. Lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmo, em virtude da revolta e da desesperação, a-lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas, tentam fugir. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente, com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando o outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão, Figueira, em atividade a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados, depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar.
Íamos reivindicar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias, voltou a postos. Mande-a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária, e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços da reencarnações expiatória, de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou. Transmita o comunicador aos irmãos. Transmita o irmãos comunicado. Gotuso e Hermes estarão talvez disponíveis. Mais tarde, expediremos resposta. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outra ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores estéricos passarão por aqui amanhã. Os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Etérico, desintegrador etérico. Oh, o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexplicável emoção. Bem o suportei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Pode ir, não é outra coisa aqui. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Analtilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Continua. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir, quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região. Somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Nossa, que trabalho! Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Agora vocês viram? Nós não paramos momento algum, porque a irmã Zenóbia também não parava. Toda hora alguém vinha solicitar dela alguma ação, alguma resposta, algum comando. E isso desde o princípio, que eles chegaram à casa transitória. E depois que aquela turba passou por ali, esse fogo que vai destruir etérico, dizem, lá na frente, senão André Luiz que diz, quando tem esses relâmpagos e caem esses raios, eles fazem uma limpeza em determinadas áreas da terra, da crosta, em regiões umbralinas. É o que vai acontecer ali. Então, ela foi avisada e o que ela tem que fazer? Sair dali, com a casa e tudo. Por isso é uma casa transitória, ela vai levar para uma outra
região. E para isso ela vai pedir ajuda a outros trabalhadores, a outras instâncias, como ela colocou aqui. Estão me entendendo como é que é complexo o mundo espiritual? E a gente, desavisado muitas vezes, não colaboramos com os espíritos do Senhor, que pedem. E nesta semana mesmo aqui em nossa casa, 3 médiuns diferentes escreveram a mesma coisa, pedindo que nós tivéssemos elevação. Vou falar para o grupo aqui, elevássemos os nossos pensamentos e sentimentos, para que eles encontrassem em nós sintonia, para ajudar não somente a nós, mas em roda de nós. Olha como é difícil o mundo espiritual. O quanto nós temos que estar atentos, o quanto devemos orar e vigiar. Vamos terminar esse capítulo. Ele continua aqui. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizado a fazer serviços intercessórios. Eles vão fazer esses serviços nos abismos, nessas regiões abismais. De perfeito acordo, respondeu o nosso chefe atenciosamente. Mesmo com toda essa preocupação, mesmo tendo que mudar, mas dá tempo de visitar os abismos aqui em torno. Vamos lá. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Vai, Dilane, fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior, e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos, em que se localizavam doentes e necessitados de vários martízios. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substâncias singularmente leve, esclareceu: é tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, disse: por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente por irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Termina, Dilane. O último parágrafo. Já sei o que aprender. Já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão
Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Muito bem. Terminamos esse capítulo sobre a casa transitória. O próximo capítulo vai falar sobre o irmão Gotuso, o que ele faz, né? E a gente dá continuidade na próxima semana. A gente teve que ler, não teve jeito, né? Não tem jeito. Mas muito interessante a leitura, né? Muito interessante. E mostra o quanto a gente tem que estar atento. Nós, os médiuns, a gente não sabe nem a 10ª parte do que acontece no mundo espiritual. E toda noite a gente vai para o mundo espiritual. Vamos lá, Dilane. Termina, por favor. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, a oportunidade de estar junto com esses espíritos bondosos a nos auxiliar. Agradecemos o Sr. Francisco, Dona Ivone, agradecemos a sua altiva Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Agradecemos a vocês o entendimento que nos passa. Agradecemos a vocês o auxílio na paz, na harmonização, na proteção que nós temos. Pedimos por todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, Jesus. Pedimos pelos ouvintes, pedimos pela nação, pedimos acima de tudo, em nome do amor que envolve nessa casa. Em nome de Deus, damos por encerrado o estudo dessa tarde.